O tamanho dele, ainda bem. Vamos orar pelo pastor Lincoln. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu servo. O Senhor o conhece, eu não preciso falar nada dele para o Senhor, mas nós pedimos, Senhor, que novamente ele seja usado, que a mente dele não interfira nenhum tio na tua palavra, mas que ele seja humilde como tem sido, obediente como tem sido, de só ouvir a tua voz. Usa-o, Senhor, conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Pastor Lincoln, para quem não conhece, é um amigão nosso. Você hoje falou assim, eu sei onde foi, mas não me lembro quando. Foi na igreja do Colubandê, eu estava lá, 2010. Agora eu não lembrava. Tem 8 anos, 8 anos. E de lá para cá a gente estreitou uma relação, uma amizade. Muito boa. E pode ser que no final, pastor, eu me esqueça. Não, não pode. Agora não pode, eu vou estragar tudo. Eu ia te dar um presente agora, mas não pode, porque você vai querer mostrar o presente para os outros. Não pode. Então não estraga não. Mas uma amizade, conheço a sua esposa, alguns dos seus filhos, e ele tem sido uma bênção nas mãos de Deus. E eu quero que o senhor fique à vontade, o microfone não é seu. Vai ficar até meia-noite, mas o povo só vai ficar até as 9. Quem quiser pode, você pode ficar até meia-noite, mas o povo vai embora, você vai ficar aqui sozinho. Deus abençoe. Amém. Irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor seja com você, né? Alguns estão aqui pela primeira vez, eu até nem ontem me apresentei, né? Mas o pastor Isaías já falou quase tudo a meu respeito, né? Eu moro em Belo Horizonte, mas na verdade sou goiano, né? E muitas vezes confundido com mineiro, quando eu falo que não conheço, que falta conhecer 4 estados do Brasil só, e um deles é o Espírito Santo, alguém diz assim, não pode. Como é que um mineiro não conhece Guarapari? Eu nunca vi isso aí. Eu falei, não, primeiro eu não sou mineiro, e segundo eu não conheço mesmo, né? Temos 4 filhos, temos 6 netos, criei mais uma irmã, né? Estamos já em Belo Horizonte há 21 anos, tenho 40, vou fazer agora dia 19, 41 anos de casado, né, e 40 anos e meio que caminhamos com Jesus. Então nós temos assim um tempo muito bom com o Senhor, um tempo de conhecimento, vivemos um tempo de milagre, né? Esses dias eu pensando em uma situação que ocorreu e que me deixou assim muito alegre, eu pensei, Senhor, obrigado por este milagre. E eu creio que naquela hora o Espírito Santo me levou a ver uma coisa, não é esse milagre, a sua vida é uma vida de milagre. Ou seja, não foi aquele daquele dia só foi mais um no meio de muitos, né? No meio de muitos. Então eu fico muito feliz por estar com vocês. Realmente o pastor Isaías disse bem, a pastora Vera, né? O Augusto, a Viviane, a Thaís, a Vívia, a Thaís, o Gustavo, né? Realmente foi uma família assim que tem feito parte da nossa vida, que a gente sempre lembra. Eu até não queria falar isso, mas eu vou ter que falar de novo outra coisa, que eu não queria que ele ouvisse, para ele não ficar vaidoso. A minha mulher, parece que ela tem uma simpatia tão grande por essa família, que ela não pergunta para mim assim, Lincoln, você ligou para o Júnior, que é o nosso filho que mora em Portugal? Não. Mas aqui e acolá, não tem uma data e nenhum dia, ela pergunta assim, Lincoln, você tem falado com o pastor Isaías? Eu não tenho falado. Pois você não pode deixar de falar com ele. Tá bom, Thelma, eu vou falar com ele, pode deixar então que eu vou falar com ele, né? Então assim, foi uma amizade que tem marcado a nossa vida. E amigo, irmãos, eu tenho aprendido uma coisa, o amigo não precisa se ver nem falar todo dia, né? Ele não precisa se ver nem todo mês, ou quem sabe até meses, mas é aquele que o dia que você encontra, tudo está tão fresquinho, tão novinho, tão presente, né? Que parece que você está falando com ele todo dia, né? Isso é amizade. E nós precisamos ter amigos, eu quero dizer isso para você. Há muitas pessoas que dizem, eu não tenho amigos, mas isso não é uma vantagem. Eu lamento em te dizer que isso não é uma coisa boa. Nós precisamos ter pessoas que, quando a gente tem dúvida, quando a gente tem tristeza, você olha e fala, não, esse eu posso conversar com ele, esse eu posso ouvir uma palavra dele, ou esse é preciso ir atrás dele, né? Então eu quero te incentivar a ter amigos. Agora, não se assuste que amigos não são muitos. Jesus teve um ministério muito amplo, foram só 3 anos, mas cercado de multidões.
mas a Bíblia faz referência a só uma pessoa como amigo de Jesus. Só uma. Você vê que isso aí nos mostra, não quer dizer que você tem que ser seletivo, mas para se fazer amigos você tem que ter relacionamento, né? Amigos não acontece um susto, já tem um amigo, não, é a convivência, é aquele que nós não temos vergonha de dizer de nossas fraquezas e dificuldades. Eu quero dizer uma palavra contrariando a Vivian e contrariando o pastor Isaías. É óbvio, é claro que essa mudança de marca, de logomarca, tudo isso que está começando hoje, não é suficiente ou não é capaz de nos trazer mais santidade. É óbvio isso daí, é natural, nós sabemos isso. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Hoje, vocês escrevam isso, hoje está iniciando um novo tempo na Igreja Shalom. Hoje, dia 21 de outubro, você pode escrever isso. Esta igreja não será a igreja que veio até hoje pela manhã, ou até ontem, não será. E eu quero deixar, eu estava no hotel hoje orando, lendo ali, e me veio 2 versículos, por sinal muito conhecidos, são 2 versículos proféticos para a igreja. Um é Ageu capítulo 2, versículo 9, onde diz: a glória deste novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Veja bem, diz a glória deste novo templo, né? Eu falava com o pastor Isaías, ele dizendo o plano, o desejo da igreja de expandir, e eu disse, nós precisamos ser assim. Eu lembro que uma vez eu fui enviado para uma cidade que fica à margem do rio Tocantins, no estado do Tocantins, uma cidade chamada Peixe, e lá aí começamos um trabalho num salão que devia ser isso aqui, ó. Isso aqui, os bancos lotavam todo dia, aquilo era animador, porque você nunca via igreja vazia, porque era pouquinho banco, né? Poucas pessoas enchiam a igreja, mas um dia nós resolvemos começar uma construção. E eu lembro que fui lá, nós marcamos a área para começar a fazer os alicerces. Quando o alicerce ficou pronto, um dia indo com 2 irmãos, um disse assim para mim, pastor, você é doido? Eu falei, por quê? Eu achei que nós íamos construir do mesmo tamanho que nós estamos lá. Eu disse, irmão, se nós queremos crescer, nós temos que ter tamanho para receber. Como é que nós vamos poder abençoar muita gente no tamanho daquele que nós temos? Ou seja, saímos dessa área que devia ser, sei lá, uns 20 metros quadrados, talvez, para 200 e poucos metros quadrados. E quando aquilo foi feito, realmente, parecia que todo mundo estava preso numa sala, precisando abrir uma porta para eles chegarem. E assim aconteceu. Então, irmãos, use a fé que você tem para desafiar outros irmãos a dizer, o Senhor está conosco e nós podemos crescer, e nós podemos fazer. E o segundo versículo está em Isaías capítulo 54, versículo 2 e 3, onde ele diz, alargue o lugar da sua tenda, estenda as cortinas da sua tenda, não impeça, estique as suas cordas, firme suas estacas, pois vocês se estenderão para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em cidades abandonadas. Eu quero deixar essas 2 palavras bíblica, profética, sobre a igreja Shalom. Ageu capítulo 2, versículo 9, Isaías 54, versículo 2 e 3. É isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor espera de nós. E o Senhor diz, recebeste de graça dai. É muito bom estar aqui, não é? É ótimo, esse clima agradável, pessoas amigas, confiáveis e tudo mais. Mas teve uma igreja que se sentiu assim, até que o Senhor disse, não, eles não entenderam ainda, eu vou ter que pôr esse povo para correr daqui, que foi a igreja primitiva. A igreja primitiva ficou tão feliz dentro de Jerusalém, que eles não queriam sair. O Senhor disse, não, tá bom, deixa eu mandar uma perseguição nesse povo aqui, porque a única forma do evangelho sair, e outros serem abençoados, é saindo.
E eles fizeram. Então vocês não precisam aprender participando desta mesma lição. Aprenda com o exemplo dos outros. Diz que o inteligente aprende com a sua experiência, mas o sábio aprende com a experiência dos outros. Então é melhor aprender com a dos outros do que com a nossa, não é? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Mateus capítulo 13, capítulo 5, versículo de 13 a 16. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao versículo 16. Eu quero falar a uma igreja, como igreja de Deus que é, uma igreja cheia do Espírito. O que eu vou falar hoje para você, eu não vou trazer nada novo, eu só vou ajudar você a relembrar aquilo que a palavra diz que nós somos, aquilo que a palavra diz que você é. Não é você tem que ser, o Senhor diz, você é. Então, eu quero falar sobre uma igreja cheia do Espírito. Vamos lá. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para... Resolvi mexer aqui, né? Mas presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e, assim, ilumina a todos os que estão na casa. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. A lei se cumpre em Cristo. É um texto muito conhecido, é um texto que nós não temos dúvida, ele não precisa fazer uma excelente exegese para entender isso, não, ele é muito simples. Jesus não disse, você deve procurar ser sal, não. Ele não diz, você deve procurar ser luz, não. Ele diz, você é. Esta é a nossa identidade. Isto é o nosso DNA. Nós fomos criados para ser sal e para ser luz. E veja que Jesus usa duas figuras muito fortes, né? Uma comida salgada demais não presta, mas uma comida sem sal também é muito ruim, né? É muito ruim. Então ele diz, o sal é para temperar, o sal é para trazer o sabor. Mas veja bem, quando ele diz, você é a luz do mundo, eu te pergunto uma coisa, por que existe a luz? Por que existe a luz? Porque existe trevas, escuridão, né? Trevas, escuridão existe, então por isso nós precisamos da luz. E o Senhor diz, vocês são esta luz. E onde que nós somos essa luz? Aqui dentro também, mas ele faz questão de dizer assim, com toda graça e sabedoria, no versículo 16, assim deixai vossa luz resplandecer diante dos homens. Ele está falando homens no sentido do sexo masculino aqui? Não, diante do mundo, diante das pessoas, onde você está, deixe essa luz brilhar. Por quê? Ele diz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu tenho um grande amigo em Belo Horizonte, ele é até do Rio, e ele todas as vezes que vai contar um testemunho de que Deus usou ele uma vez, ele gasta mais pedindo perdão, desculpa, alertando a gente para não pensar que ele quer ser o bom, que ele... Irmão, ninguém está pensando em você, é melhor você ganhar tempo e parar de falar essas bobagens aqui, eu não vou pensar que foi você nunca, porque você não tem poder de fazer isso. Uma cunhada tentou suicídio, deu uns tiros nela lá, e foi parar no hospital, e chegou lá, ela já estava na fase terminal, e ele sentiu o Senhor dizer, ore por ela, porque eu vou dar vida para ela.
E ele orou. Até hoje. Pelo contar esse testemunho para os outros, se gasta 20 minutos, 15 minutos, falando assim, olha, eu quero que vocês pensem que não é eu não tenho poder de nada, meu irmão, para com isso. E aqui o Senhor está dizendo que as pessoas, quando veem em nós, essa mudança, essa transformação que nos tornou sal e nos tornou luz, ela diz que eles vão glorificar o nosso Pai que está nos céus. Veja que coisa tremenda, não é? Ninguém pode ter alguém, uma pessoa ou outra, que às vezes vai pensar isso, porque existem as pessoas que não entendem, as pessoas que não sabem, as pessoas que não conhecem, e que vão fazer isso. Não tentaram fazer isso com Paulo lá? Queriam fazer dele um Deus, porque ele havia realizado alguns sinais naquela cidade? Mas veja que ontem, quando nós meditamos, um dos textos que usamos foi o Salmo 116, onde o salmista diz: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo? O que eu darei ao Senhor? Eu quero que você pense nisso nessa noite. O Senhor não quer de você o que você não tem. O Senhor não te pede algo que você não pode dar. Então pense, o que eu posso dar ao Senhor como gratidão, como reconhecimento pelo que Ele tem feito por mim? O que eu posso dar? Eu estou incomodado, eu tenho que dar um versículo para duas pessoas aqui agora. Um é para esse casal e outro para o Perilo, para vocês dois como casal. Quero dar Hebreus capítulo 6, versículo de 10 a 12. Hebreus 6, de 10 a 12. Irmãos, veja que quando nós olhamos Paulo saudando a igreja de Éfeso, né? Lá no capítulo 1, ali do versículo 15 em diante, Paulo faz uma menção. Deus sabe da sinceridade que eu estou dizendo para vocês. Não é para agradar vocês, não é para agradar o pastor Isaías, não. Esta é a visão que eu tenho da oração que Paulo fez. Ele diz: por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Irmãos, a maior marca que uma igreja pode ter, a igreja precisa ser vista e reconhecida, não como a igreja que tem o melhor louvor, que tem o melhor pregador, que tem os melhores cadeiras, os melhores assentos. Não. As pessoas têm que passar nessa frente e dizer assim: aqui nesta igreja, esse povo aqui ama, esse povo nos faz sentir bem, esse povo nos faz sentir amado. Esta deve ser a marca por onde nós estivermos, onde nós andarmos, no nosso prédio onde nós moramos, no nosso condomínio, seja na sua rua. As pessoas têm que ver em você, porque quando elas veem isso, elas estão dizendo: Deus faz diferença na vida dessa pessoa. Deus realmente faz muita diferença. Paulo diz: olha, eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Aí quando nós vamos lá para o versículo 22, ele diz assim, deixa eu ler um pouquinho antes, porque nós precisamos entender esse contexto aqui, né? Ele diz no versículo 20, o qual exerceu ele com Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo assentar à sua direita em lugares celestiais. Ele diz: acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, um nome que está sobre todo nome. Nós vivemos num país onde nós sabemos que as forças ocultas do mal são fortes. Elas são terríveis, elas se apresentam de várias maneiras, não é? A gente sai, não é difícil você encontrar uma loja onde vende produtos de bruxaria, produtos de macumba, mas eu fiquei impressionado agora no Senegal, sabe? No Senegal eu vi uma feira desses produtos que eu nunca imaginei ver daquele tamanho, com aquela quantidade de coisas. Não era só para isso, não era uma feira que lá no meio tinha. No Senegal eu vi no meio, mas lá eu vi só essa feira, enorme. Eu imagino que aquilo ali devia dar mais ou menos uns
sei lá, uns 500 metros de bancas, vendendo somente coisas para isso. Irmãos, qual é o modo que nós temos, qual é o meio que nós temos de vencer essas forças? Primeiro, é tendo entendimento de que nós, primeiramente, hoje a Vivian fez uma colocação certíssima, ela sempre faz, mas eu já fiz mais uma, não é? Quando ela diz, nós somos filhos e servos, essa é a posição correta destas palavras. Às vezes nós queremos ser servos sem nos sentir filhos, mas quando nós servimos sendo filho, né? Eu vejo ali o papai ali estava babando com essas apresentações aqui, ó. Ele tem que arrumar um lenço para esse homem, porque ele estava babado pelo que a filha fez aí, está falando lá. Irmãos, o pai tem alegria no filho, a autoridade que nós temos veio do nosso pai, então nós não temos que temer. A crente que quando vê um trabalho de despacho na esquina da sua casa, ele faz até o sinal da cruz, de tanto medo que ele fica, entendeu? Ele faz até isso. Foi igual na Alemanha, nós fomos ouvir uma doutora em ciências da religião, falar sobre trabalho com refugiados, sobre os refugiados, e o pastor, muito ético, falou, vocês vão, ele não foi não, foi na Universidade de Hamburgo, ele disse, vocês vão, mas por favor, não fale de Jesus, não fale de igreja, não fale de religião, vocês não falem nada. Eu falei, meu Deus do céu, que mulher, ele disse que a mulher é cristã, e chegou lá, ela se apresentou como cristã, foi dando, o meio da palavra dela, começou a dar um movimento aqui pelo meio, ai meu Deus, não vai ter jeito não, vou ter que desobedecer o pastor. Mas para não pôr o grupo em dificuldade, quando acabou, a tradutora era uma alemã, casada com um brasileiro, fala o português assim, fluente, sem sotaque. Eu disse assim, olha, eu quero dizer algo para você, não é pelo grupo que eu estou falando, estou dizendo, foi algo que Deus me disse enquanto nós estávamos aqui. Ela arqueou a sobrancelha, como dizendo, e Deus fala, né? E eu entreguei uma palavra profética para aquela mulher ficou impactada, eu fiz questão de repetir, não estou falando em nome do grupo, se o pastor não quiser receber, eu aqui está tudo bem, mas esse grupo não pode pagar por isso, né? Aí eu virei para a tradutora e disse assim, mas eu também tenho uma palavra para você, Ave Maria. Eu falei, é casado com brasileira mesmo, Ave Maria. Eu falei, eu tenho uma palavra para te dar. Sabe, irmãos, eu não tenho dúvida que nós todos, eu me incluo nisso daí, às vezes nós perdemos oportunidades por medo. Eu gosto muito quando Paulo em Efésios no último capítulo, versículo 19, acho que é capítulo 6, ele diz assim, olha, eu quero que vocês orem por mim. Coloque por favor aí, Efésios último capítulo, versículo 19, ele diz, eu quero que vocês orem por mim, para que me seja dado, para que eu tenha coragem, né? Para que eu tenha coragem, ali, volta no 18 por favor, 18, 19, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e por mim, para que me seja dada a palavra, no abrir da minha boca, para com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. O que essa palavra intrepidez significa? Coragem. E diz, para que me seja dado, para que eu com coragem, eu faça conhecido o nome de Jesus. Então, irmãos, nós quando entendemos que as forças do mal são mais fortes do que Deus, nós estamos cometendo um pecado. Quando se fala em batalha espiritual, dá a impressão que é igual a luta de duas pessoas do mesmo peso, como um peso pesado. Vou pegar os lutadores antigos, porque os novos eu não conheço, né? George Foreman e Mike Tyson. Qualquer um que ganhar, não seria zebra, porque eram dois muito bons. A gente pensa que batalha espiritual é assim, é Deus e o diabo, e nós não sabemos como é que vai dar o resultado desse negócio não. Irmãos, que bobagem é essa?
Que igreja supersticiosa é essa? Que igreja que não conhece a palavra é essa que tem esse tipo de pensamento? Veja que nessa oração de Paulo, ele termina ali no versículo 22 e 23, ele diz assim que o Senhor pôs todas estas coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre as coisas, e o deu a quem? A igreja. Vou ler de novo, que ninguém falou amém nem glória a Deus, eu acho que ninguém entendeu isso aqui não. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Eu vi que eu não tinha lido bem, eu acho que eu mudei uma vírgula de lugar e atrapalhou aqui. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ô irmãos, em nome de Jesus, leia isso na sua casa e memoriza. E memoriza isso aqui, sabe? E memoriza isso aqui. Ele diz que ele pegou toda essa catrevagem de bandido, de macumba, de bruxaria, de tudo. Ele diz, ele pegou tudo isso, colocou debaixo dos seus pés e deu esta autoridade à igreja. Eu lendo um livro alguns anos atrás de um missionário na África, que uma pessoa ficou endemoniada e eles mandaram chamar o pastor. O pastor tinha ido a uma cidade. O camarada volta e diz, olha, o pastor não está lá. Ele disse, não rapaz, você não podia voltar sozinho não, traga o filho dele. Ele falou, aquele menino é pequenininho, falou, pode trazer ele sabe do negócio, pode trazer. Diz, aquela criança chegou lá, tendo conhecimento da autoridade e de ver o pai usar a autoridade, ele disse, saia em nome de Jesus. Ele dizia, aquela pessoa ficou liberta. Sabe, irmão, então por isso que eu disse hoje, não é correto nós orarmos, pedirmos do Senhor autoridade. Autoridade, ele diz, eis que vos dou autoridade. Vos dou para quem? Para nós, para pisar de serpente e escorpiões. Ele diz, é a autoridade que eu dou a vocês. E aqui ele diz que ele colocou as coisas debaixo do nosso pé. Não é? Eu vi que a igreja tem um trabalho social. Eu pude ver ali, através de cesta básica e possivelmente outras coisas. Então a igreja, ela precisa ser conhecida pelo amor que ela tem. E ser conhecido não é ficando aqui dentro. Não. Ser conhecido é quando eu saio, as pessoas veem diferença em mim, e as pessoas querem saber onde eu estou, o que eu faço, o que aconteceu com a minha vida, que eu me tornei tão diferente assim. As pessoas têm que saber que esse amor que sai de mim é um amor que glorifica a Deus. Eu preciso ser uma igreja que serve. Eu não posso ser uma igreja de domingo a domingo, uma igreja que só senta e não tem ação. A igreja precisa servir, a igreja precisa estender as mãos para os necessitados, seja no seu trabalho, um amigo que está entulhado de serviço, e você dizer, olha, eu vou te ajudar. Seja aquele vizinho que está cortando a árvore, que você nunca viu ele, você poder dizer, meu amigo, estou aqui, o que é que eu posso fazer para te ajudar? Mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu não estou aqui por dinheiro, meu irmão. Nós somos vizinhos, eu quero ajudar servindo você. É isso que eu preciso. Irmãos, a igreja é lugar onde nós desenvolvemos os nossos dons. Como li pela manhã, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele diz, não faltou nenhum dom para vocês. Ele não estava dizendo a meia dúzia de pessoas, ele estava dizendo para a igreja que existia na cidade de Corinto. E eu tenho falado, você pode não saber qual o seu dom, mas não diga que você não tem dom. Você pode ser inconformado com o seu dom, porque você gostaria de ter outro dom. Mas irmãos, glorifique a Deus pelo dom que Ele te deu. Glorifique a Deus. Tem pessoas que têm o dom de servir, e esse dom é difícil entender ele, sabe por quê? Porque o dom de servir não para de trabalhar nunca. Gente, mas ninguém vê isso aqui, será que é só eu que estou vendo esse negócio fora do lugar? É, meu irmão, é só você mesmo que está vendo. Então trata de fazer, porque é o dom que você tem, o dom de servir. Então a igreja precisa aprender a desenvolver este dom.
Outra coisa que eu vibro, como eu ouvi desse casal ontem, né, contando assim vários testemunhos de muitos que chegaram aqui, a igreja tem que ser vista como uma santa casa de misericórdia, sabe, como uma santa casa de misericórdia. As pessoas têm que chegar aqui dizendo: olha, eu estou com fome, aqui não tem um restaurante, mas aqui tem uma igreja, e essa igreja precisa suprir, essa igreja precisa se fazer presente, né? Eu tenho uma igreja que eu conheço em Belo Horizonte. Um dia eu conversando com o pastor, eles têm, assim, alguns quarteirões da igreja, eles têm uma praça, né? E ele sempre passava por lá e ficava incomodado, porque a prefeitura não limpava a praça, tinha lixo, muito capim, e um dia ele convocou o pessoal da igreja e disse: nós vamos limpar aquela praça, nós estamos no bairro e não vamos permitir isso. E eles foram, marcaram um dia, acho que era um feriado, um sábado, e foi muita gente da igreja. As mulheres levavam os lanches, aquelas coisas. Quando eles chegaram lá, os vizinhos começaram a perguntar: vem cá, vocês são do MST? Ele disse: por que não? Vocês vão invadir essa praça aqui, pôr barraca aqui? Ele disse: por quê? Mas quem são vocês? Não, nós somos daquela igreja que tem em tal lugar ali. E por que vocês estão fazendo isso? Ele disse: porque nós queremos cuidar da nossa comunidade. Entende, irmãos? Ou seja, aquilo impactou a vizinhança. Aquilo impactou a vizinhança. Quem já leu um livro do Bill Hybels chamado Liderança Corajosa? Quem leu vai lembrar desse testemunho que eu vou contar aqui agora. O Bill Hybels conta que um dia, terminando um culto na igreja dele, uma igreja enorme, chega um casal, acho que 4 ou 5 casais, com um casal que não era da igreja, e eles dizem para ele: pastor, nós trouxemos esse casal aqui para o senhor orar pelos filhos dele. O médico disse que ele não vai viver mais, mais poucos dias ele vai morrer, né? E a gente tem visto a luta deste casal. Aí o pastor tomou aquela criança no colo, estava envolto numa manta, e ele conta que, de uma forma literal, quando ele tirou a manta sobre o rosto daquela criança, ele diz: eu comecei a cair, as pessoas tiveram que me amparar, porque o rosto daquela criança era totalmente deformado, como se fosse um monstro, aquela criança. Eu orei e perguntei para eles: como vocês, pais, estão suportando essa situação? Eles: sabe como? Esses casais que estão aqui, 5 casais da igreja, que faziam comida, que revezavam à noite para eles dormirem, descansar, ajudavam, compravam e faziam. E ele então pôde ver o quanto a igreja pode ser bênção na sociedade. Nem ele, como pastor da igreja, sabia que aquele grupo de irmãos tinha se prontificado a ajudar daquela maneira. Então, irmãos, o que a igreja não é? A igreja não é um clube, a igreja não é um lugar para divertimento, a igreja não é um ajuntamento qualquer, a igreja não tem como objetivo principal ser uma obra social. Não, ela não tem esse objetivo. Ela faz a obra social porque o evangelho envolve isso. Ela não existe para realizar espetáculos, ela não surgiu da vontade humana, não é um local de encontro de quem não tem opção. Não tem nada que fazer, eu vou para a igreja. Não é esse lugar. A igreja não existe para ser servida, a igreja existe para servir. Jesus nos deu esse exemplo. Jesus diz: olha, quem quiser ser grande no meu reino, o que tem que fazer? Vamos lá: orar, jejuar, ser o menor, ser aquele que serve. Jesus diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Então, também a igreja não é o lugar dos melhores. Não entra aqui pensando que você vai estar com os melhores. Não, nós estamos aqui porque queremos ser melhor do que nós somos. Não é porque nós já atingimos o top da bondade. Não. Então, às vezes, é comum o irmão passar e não te cumprimentar. Mas não fique triste por isso, meu irmão. Vou embora dessa igreja. O pastor não me visita. O irmão não me liga. Eu lembro que alguns anos atrás, um dia eu recebo um casal da nossa igreja no escritório. E aquele homem me disse: pastor, nós estamos aqui para comunicar
que nós estamos saindo da igreja. Até tive um susto, porque eles, apesar de não ser tão frequentes, eles não eram também tão ausentes. Eu disse, mas o que aconteceu, meu irmão? Ele disse, pastor, a minha esposa esteve doente 15 dias, a não ser o senhor, ninguém ligou e ninguém nos visitou, e por isso nós estamos indo embora da igreja. Eu disse, meu irmão, eu entendo essa dor de vocês. Agora, de uma coisa vocês podem ter certeza, eu avisei para a igreja. Vocês já viram avisar aqui de pessoas doentes para vocês visitarem, ou no mínimo ligar para essa pessoa. Vocês já ouviram fazer isso? Sim. Eu fiz sobre vocês também. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Se vocês não aprenderam esta lição, de nada valeu esta enfermidade. Deixa eu perguntar, quantas vezes vocês me ouviram anunciando de irmãos doentes e enfermos, e que vocês saíram daqui, ou no dia, ou no outro dia, ou durante a semana, vocês visitaram ou ligaram? Nunca. Pois é, Deus permitiu vocês passarem por isso, para vocês entenderem a importância de uma palavra, a importância de uma oração. Veja como vocês estão ressentidos, magoados. A igreja não é um órgão, a igreja é um organismo vivo, a igreja se movimenta entre si, a igreja se complementa dentro dela, não é? Nós vamos ver isso daqui a pouco num texto de Paulo. A igreja também não é uma caverna, onde eu venho para me esconder, onde eu venho para não ser visto, ou se visto não ser usado. Não é um lugar para viver na ociosidade, não. Como o pastor disse há pouco, olha, eu não sabia que o Rendel tinha esse talento, essa capacidade de fazer. Então chega para o pastor e diz, pastor, o que o senhor tem aqui que eu possa fazer? Diga para mim. Eu posso ir no banco fazer depósito, eu posso pagar as coisas para a igreja, eu posso ajudar a limpar a igreja, eu posso ficar na introdução, eu posso muita coisa. Dê trabalho para ele criar trabalho para você. Entende? Esta é a maneira da igreja, não é dos acomodados. A igreja não é templo. Nós utilizamos na nossa cultura essa questão, vou para a igreja, né? Vou para a igreja. E vou para a igreja. Mas nós sabemos que a igreja somos nós. Nós vamos para o local onde a igreja se reúne. Mas muitas pessoas preferem pensar assim. Mas afinal de contas, o que é então a igreja, se ela não é tudo isso que eu falei até agora? Ela é muito mais que um local. Ela é muito mais do que um prédio, do que uma pessoa jurídica, uma placa, uma denominação, uma organização. A igreja é um corpo e ela é um organismo que tem vida. Esta é a igreja. Muitos hoje preferem pensar, eu não preciso me reunir mais como igreja, a televisão tem. Irmãos, será que o nosso Deus não sabia da evolução da tecnologia? Tanto que ele diz, a ciência vai multiplicar tanto, que o amor de muitos vai esfriar. Por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus do passado, Ele é um Deus que conduz a história. A igreja, ela é espiritual, ela é humana, ela é terrena, ela é uma embaixada, ela tem autoridade, a autoridade que todos nós temos, é onde nós aprendemos e exercitamos o dom que o Senhor nos deu. É neste lugar, é onde aprendemos e descobrimos os talentos que Deus nos deu para ser usados. É um grupo de seguidores que se reúnem em um determinado lugar para adorar a Deus. Isso também é igreja. Então, é onde os salvos, aqueles que vão participar da eternidade com Deus, estão reunidos. Eu lembro que, não da primeira, da segunda vez que eu estive aqui, eu contei um testemunho, assim que marcou muito a minha vida, porque eu não sabia que isso existia. Aí eu vou repetir, porque naquela época acho que só tinha o pastor Isaías e a Vera aqui, né? Acho que a Vivian tinha ficado em casa até esse dia, ela não ouviu também não. Na igreja Getsemane, se ela não morreu, ela estiver viva, tem uma mulher, uma missionária chamada Fátima. Eu dava aula numa casa de recuperação da Getsemane, eu dei algumas aulas, não foram muitas, algumas aulas lá. E lá eu conheci a Fátima.
E eu perguntei para ela: você trabalha com o que na igreja? Porque ela já estava há tantos anos, ela me falou, ela disse: eu sou missionária. Eu disse: é mesmo? E qual o seu trabalho? Ela disse: eu sou missionária em cemitério. Eu disse: como? Missionária em cemitério. Não, meu irmão, então me explica como é que funciona isso aí, que eu nunca vi falar desse tipo de missionário. Aí disse: vou explicar. Pastor, eu fiz uma escala dos cemitérios de Belo Horizonte. Então, cada dia eu estou em um cemitério. Eu levo um pacote de folheto, eu passo por ali como chamamos? Os velatórios, né? Passo à frente de cada capela daquela, eu estou orando, de repente eu percebo uma pessoa sozinha, triste, chorando, eu chego, eu dou uma palavra, se é uma mulher eu abraço, enfim, eu procuro aquilo. Ele diz: mas um dia eu estava no cemitério da Paz. Vocês não conhecem? Talvez algum pode conhecer. Mas quando eu estava naquele cemitério, porque a minha escala que eu tinha feito era aquele dia, era o cemitério da Paz, eu senti fortemente o Espírito Santo dizer para mim: saia e vai para o cemitério da saudade. É um cemitério longe desse da Paz, é o oposto dele de Belo Horizonte. Mas ela diz: gente, o que é isso na minha cabeça? Hoje não é dia de eu ir para lá, por que isso me veio na cabeça? E aquilo não saiu da cabeça dela, até que ela disse: não, eu vou lá, porque eu não estou entendendo isso, hoje não é o meu dia de estar lá. Ela foi. Quando ela chegou naquele cemitério, passando em frente aos velatórios ali, ela viu uma criança que estava sendo velada por somente a sua mãe, não tinha ninguém, só a mãe e aquele filho ali dentro. Ele ainda era criança. Ela entrou, perguntou àquela mulher, ela disse: não, eu sou do interior, eu trouxe meu filho passando mal, e ele chegou aqui, não teve jeito, ele morreu, e eu não tenho condições de levar o corpo dele para ser sepultado lá. O máximo que eu consegui aqui, a prefeitura me deu esse caixão, mais nada, só isso. Ela então sentou ao lado daquela mulher, e ali ela ficou, e ali ela falou de Jesus, e ali ela orou com aquela mulher, ali ela foi e comprou lanche, porque a mulher estava numa situação muito difícil, não tinha dinheiro para isso. Ela comprou o lanche, ela serviu aquela mulher, ela ficou o tempo todo. Quando foi a hora do sepultamento, foram só as duas, acompanhando aqueles homens que levavam o caixão. Ela saiu dali, pegou aquela mulher, foi para a rodoviária, colocou ela no ônibus, e ela voltou lá para o interior de Minas. Passou um tempo, ela recebe uma carta daquela mulher, e aquela mulher disse para ela: você não sabe o que você fez por mim, você não tem noção do que significou para mim aquilo ali, e eu quero te dizer mais. Eu cheguei na minha casa, toda a minha família veio, porque estavam todos tristes, e eu contei o que você fez por mim, tudo que você fez por mim. Ela disse: a minha família não é evangélica, mas sabe o que aconteceu? Hoje, todos foram para a Assembleia de Deus, hoje todos se converteram a Jesus. Veja, irmãos, são atitudes que a igreja pode tomar, são atitudes que a igreja pode ter. Então a Bíblia diz: ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente, membro deste corpo. Hoje, qual o desafio mais comum que nós temos hoje? Na nossa vizinhança, qual que é? São as famílias que estão divorciando, uns já no segundo, terceiro casamento, filhos indo para as drogas. Estamos vendo uma decadência moral de norte a sul do nosso país, temos visto inversão de valores de uma forma muito forte, e a igreja, muitas vezes, nós nos satisfazemos em ficar aqui orando por eles, mas nós não saímos para ir até onde eles estão. Nós temos medo de investir nestas vidas, porque depois vai dar trabalho. Ah, não, depois eu tenho que passar a ligar. Não, prefiro dar uma oferta, eu mando uma oferta para lá. Irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, lá no capítulo 12, que é um capítulo muito conhecido, onde Paulo fala sobre os dons espirituais,
Deus usa Paulo com uma graça tão tremenda que eu sou impressionado com este texto. Paulo começa a mostrar a diversidade na unidade, ou seja, a igreja é uma unidade, mas nesta unidade nós somos uma diversidade, não é? Então Paulo diz assim, olha, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, ele diz, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, também com respeito a Cristo. Versículo 14, porque também o corpo não é um só membros, mas muitos. 17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Como Ele quis. Eu lembro uma vez, fui pregar numa igreja no interior de Minas, uma igreja como esta, um pouco maior, e uma pessoa ficou endemoniada ao final do culto. E o pastor disse, vamos libertar essa pessoa. E nós começamos a orar, e ele disse para alguém, vai lá por favor e chama a irmã tal. E eu disse, por quê? Ele disse, não, porque esta mulher, ela tem o dom de discernimento de espíritos, sabe, e nós vamos precisar disso aqui agora, sabe, a mulher tinha visão, a mulher tinha uma capacitação de Deus para aquele momento, porque não era uma possessão qualquer, era uma repetição aquilo ali, o demônio estava indo e voltando, ela disse, nós precisamos, irmãos, eu vibrei de ver aquilo, um pastor tão experiente nesse trabalho, mas ele pôde ver que no corpo havia alguém que poderia, ou que tinha uma capacitação para algo que ele não tinha aquele dom, ele tinha como todos a autoridade do nome de Jesus. Irmãos, o olho não pode dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Mas Paulo fala, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor dos outros membros. 26 agora, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos com ele se alegram, ou se regozijam. Eu pensava, quando a situação do Rendel e a Vanessa estavam vivendo, eu pensava, falei, gente, a igreja com certeza está pegada em oração com essa situação, né? Porque a situação era tão adversa, era tão impossível humanamente falando, mas a igreja fez parte daquele processo, a igreja chorou com aqueles que estavam chorando, mas com certeza também a igreja se alegrou. Então, guarde esse versículo 27, ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente, membros deste corpo. Então, quando eu tomo uma decisão de não fazer aquilo que o Senhor me direcionou, eu não estou ofendendo o pastor, eu não estou ferindo o meu irmão, mas eu estou negando o dom que Deus me deu, eu estou negando o talento que Deus colocou no meu coração. E muitas vezes, irmãos, nós ficamos tão ociosos, com tanta necessidade, né? Muitas vezes eu posso chegar e dizer, pastor, tem alguém precisando de visita? Eu vou fazer isso, eu posso ir lá, eu tenho um dia de folga na semana, eu posso ir lá, eu posso ligar, eu organizo, eu quero saber, sabe, irmãos, o Senhor deu uma autoridade à igreja que diz, vocês vão edificar lugares antigos, que antigamente estavam assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão cidades arruinadas e destruídas de geração em geração. É o Salmo 61, versículo 4. Então eu quero terminar, e eu quero dizer para você, saia daqui hoje com um propósito, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor nos dons espirituais, mas Senhor, eu também quero usar nos talentos que o Senhor me deu. Eu tive agora em Senegal e Guiné-Bissau,
são países, especialmente o Senegal, 97% da população é muçulmana. Irmãos, eu já fiz muito trabalho em lugar de pobreza, mas eu nunca tinha visto tanta miséria na minha vida. Miséria não é pobreza. Miséria é uma coisa, pobreza é outra. Eu já fiz trabalho no interior do Brasil. Você chega na casa, aquelas casas de terra, de chão, o chão é terra batida. Mas você chega lá, você pega um copo de alumínio daquele, você pode pentear o cabelo com ele. De tão areadinho, lá eles chamam arear, né? Que é lavado com sabão e areia, porque não tem bombril. Isso é pobreza. Miséria é aquilo que você sofre em conviver com aquele mau cheiro que se tornou normal, aquela casa de cabeça para baixo que é normal, que tudo se tornou normal. Irmãos, quando você souber de alguém, como esse missionário que o pastor mencionou no início, saiu da sua casa para ir a lugares como este, você pode ter certeza, ele não foi para passear, ele não mora lá por ser o melhor lugar, não, ele está lá porque ele tem uma vocação, ele tem um chamado de Deus, ele é um membro deste corpo que tem uma ação diferente da que eu tenho. Eu sou mão, ou eu sou pé e ele é mão, então nós precisamos dele lá. Então assim é a igreja. Nós não fomos chamados para ficarmos sentados. Quando o pastor diz, olha, convide alguém, traga alguém, é por quê? Ele quer ver a igreja cheia? Não, porque é uma forma que nós temos de usar nossa influência para tornar Jesus conhecido a estas pessoas. É isso. A igreja em Guiné-Bissau, na cidade de Bissau, que é a capital, né? Mas na área da periferia de Bissau, a igreja tem servido ali, sabe como? Um dos serviços da igreja, com poços artesianos, porque é uma região seca. Então a igreja tem poço artesiano e que eles conseguiram oferta do Brasil para furar esses poços e placas de energia solar. Uma tem, a outra não tem, onde eu fui, né? Deve ter outros mais, para que a vizinhança muçulmana, para que os animistas, que é muito forte na Guiné-Bissau, possa ir lá buscar água para levar para casa, porque eles não têm de onde retirar. É a igreja se fazendo presente, é a igreja no meio, não é? Não sei no Rio, mas creio que deve ser como Belo Horizonte. Quando tem uma catástrofe no Brasil, normalmente, no outro dia, naquela semana, a gente ouve alguém batendo na nossa porta ou tocando a nossa campainha. Quem são? São os espíritas pedindo roupa e alimento para enviar para lá. E nós estamos onde nessa situação? Apenas orando por eles. Eu digo apenas, é porque nós podemos fazer mais do que orar. Nós podemos ter ação. Então, irmãos, eu quero que você pense que essa igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que faz diferença. Finalizando, o último texto bíblico que eu quero ler é 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. Na versão da NVI diz, ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçam firmes em Cristo. É Ele quem faz. Ele diz, Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações. Então, quando o Senhor disse, ide e fazei discípulos, Ele não ficou sentado no seu trono e nos mandou ir, não. Me coloque aí, minha irmã, no capítulo 16, o último versículo do capítulo, para animar seu coração. Para você que pode ter pensado algumas vezes que estava fazendo a coisa sozinha, você vai ver agora o que Jesus diz nesse momento para os discípulos. Marcos capítulo 16, o último versículo, se não estou enganado é o 24, é o último do capítulo 16, veja,
É o 20? Então é o 20. Diz assim: eles, pois, saindo. Quem que era eles que estavam saindo? Os discípulos. Foi quando Jesus dizia de fazer discípulos de todas as nações. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. O que ele está dizendo com isso? Que quando eu vou, o Senhor está comigo, e Ele vai confirmar aquilo que eu estou falando. Ah, o Lincoln disse que eu liberto, pois então eu vou libertar hoje. Ah, ele disse que eu curo, pois eu vou curar hoje. É isso que Jesus disse. Ele não mandou ir e ficou em casa, ficou ao lado do Pai. Eles não, eles saíram e pregaram e cooperando com eles o Senhor. Ou seja, o Senhor estará junto conosco, irmão. Eles, eis que eu estarei convosco todos os dias, eles todos os dias, até a consumação do século, não é? Então pense isso, não tenha medo se o seu vizinho é macumbeiro, se ele é bruxo, se ele é o que é. A Bíblia diz: maior é o que está em nós, não é? Pode ser seu pai, seu irmão, pode ser quem for, maior é o que está em nós. Se alguém tem que sair de um lugar, deve ser o demônio e os seus servos, mas não eu devo sair por causa disso. Não, eu não posso fazer isso. Então eu quero convidar você a ficar em pé e nós vamos orar neste momento. Nós vamos buscar no Senhor a graça, o poder de Deus, para que nós possamos sair e fazer diferença, para que nós possamos sair e ver a glória do Senhor se manifestar através de nós, né? Não pense que você vai ser usado porque você é melhor, isso não é verdade, isso não é verdade, mas eu quero que você pense: eu vou ser usado porque o Senhor me ama, Ele me capacitou, Ele me deu autoridade, né? Ele me deu autoridade e eu quero com isso fazer o nome de Jesus conhecido. Eu quero dizer para aquele moço que está ali de óculos, camisa meia xadrez escura, você mesmo, é você, tá? Eu quero dizer uma coisa, meu irmão. Você tem duas pessoas do seu relacionamento, duas, que estão com depressão, duas. Uma está no seu setor de trabalho, está na relação de trabalho que você tem, e uma outra é alguém já amigo mais antigo seu. Meu irmão, você não precisa usar a psicologia se você não é psicólogo, mas você pode usar o poder de Deus para abençoar essas vidas. E eu quero dizer para você: imponha as mãos sobre essas pessoas e oram, porque especialmente esses dois que eu estou falando são depressões de fundo maligno. Não é uma questão hormonal, um distúrbio, não. Essas duas é problema espiritual que elas têm. Sabe, eu quero pedir a você que, se você tem dúvida sobre quem, ore ao Senhor. Não tem dúvida, né? Então está ótimo. Ore ao Senhor e diz: Senhor, me usa. E não tenha medo. Eu lembro uma vez do princípio da minha vida com o Senhor, de conhecer o poder de Deus. Eu acabei de assistir uma pregação na televisão à noite, eram umas 11 horas, minha esposa já estava dormindo, e eu cheguei no quarto, ajoelhei ao lado da cama, eu levantei as minhas mãos e disse: Senhor, unja as minhas mãos, porque Senhor, eu vou sair para fazer diferença agora. Eu fui tão impactado por aquela mensagem. Isso devia ser uma quarta ou uma quinta-feira. Domingo eu chego na igreja. Quando eu chego na igreja, uma jovem da igreja tinha acabado a escola bíblica, começaram o culto, ela diz: eu vou embora, eu estou passando muito mal, e eu agora apertou demais, eu estou com uma cólica de rins incrível, eu não estou suportando, e eu vou ter que ser operado essa semana. Eu falei: olha, Deus te abençoe, vá em paz. Quando eu acabei de falar isso, o Espírito Santo me disse assim: por que você orou essa semana? Qual o objetivo daquela oração? Eu disse: Simone, vem cá por favor.
nós éramos de uma igreja muito tradicional, muito. Eu disse, venha cá, vamos ali na sala da escola bíblica, venha comigo aqui. Chegamos lá, eu lembro que eu coloquei a mão sobre os rins dela, e eu orei e disse, Senhor, em nome de Jesus, cura a tua filha. Não tive nem coragem de olhar para a cara dela, com medo do negócio não funcionar. Tchau, nós nos vemos depois, tá? Tchau. Virei e saí da sala. Terça-feira, eu estava ajudando o irmão dela, que estava vivendo uma situação. O irmão dela chega em casa e diz, estava esquecendo, eu estou com um recado para te dar. A Simone mandou falar para você, que depois daquela hora, ela não sentiu mais nada, tanto que ela foi no médico, o médico disse que ela não precisa operar mais, que ela foi curada. Sabe, irmãos, às vezes nós não cremos nisso. Tem um ditado popular que diz assim, que matou a cobra e mostrou o pau. Que ditado mais bobo, né? Tem que mostrar a cobra, porque pau, qualquer pau é pau, né não? Ué, matou e mostrou o pau, ué, que problema com pau? Eu estava em Portugal com o líder do R.R. Soares para Europa. E no bate-papo, era a primeira vez que eu estava com ele, conversando e falando, eu disse assim para ele, me digam, eles chamam ele de missionário, o tratamento dentro da denominação é missionário. Eu disse, o missionário tem dom de cura, né? Não, tem não, nunca teve. Ele fala isso para todo mundo, no púlpito das nossas reuniões de obreiro, ele nunca teve. Aí eu sabia qual era a resposta da segunda pergunta, mas eu quis ouvir dele. Eu disse assim, mas como é que explica então tantas curas? Ele sabe por quê? Ele nos contou, que ele leu na Bíblia, que o Senhor deu autoridade, e diz que os sinais acompanhariam os que crerem. Então ele disse, então se eu creio, eu posso orar então por pessoas enfermas. Ele disse, ele não tem o dom de cura, mas é um homem que Deus usa para curar muitas pessoas. E diz, simplesmente, ele ouviu a palavra e creu. Qual foi um dos versículos que nós citamos cedo? Se creres em mim, como diz a Escritura, do seu interior vai fluir rios de água viva. Irmãos, você quer marcar a sua geração? Saia da sua casa, saia no seu local de trabalho e comece a orar por pessoas. Aquela senhora que está ali atrás, uma meloira, está com um colar assim, uma blusa, você que está com o braço cruzado, faz assim, isso, você mesmo, você. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, você tem fome de Deus, você tem fome de Deus, você é uma mulher muito ética, você é uma mulher muito discreta, mas muitas vezes, você quis que o Senhor te usasse ao seu modo, mas eu quero dizer para você, procure se deixar nos braços do Senhor, procure, sabe, você tem tido vários impulsos, mas o medo te prende, o medo te segura. As coisas do Espírito não são parecidas com as coisas da carne. A minha carne não quer orar, a minha carne não quer que eu imponha as mãos sobre ninguém, a minha carne me mostra que é perigoso eu me decepcionar. Mas eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão, o Senhor te deu uma graça especial, especialmente para mulheres casadas, e você sabe do que eu estou falando, não sabe ou não? Sabe, você sabe do que eu estou falando. Minha irmã, no sertão tem uma expressão que diz o seguinte: você pode perder uma boiada por falta de um grito. Então não deixe de ser usada pelo Senhor em cima daquilo que muitas vezes a sua carne quer dizer. Eu
quero deixar com você Isaías 48, versículo 17. Isaías 48, 17. Eu quero dar uma palavra para esse irmão aqui. É sua esposa? Sim, são casados. Meu irmão, não sei se na igreja você tem alguma função, algum título, mas você é um servo. É aquele que tem o dom de servir. E não é somente aqui. Você tem esse dom de servir, mas muitas vezes você é incompreendido. Você às vezes é sobrecarregado. Agora Deus deu para sua esposa um dom diferente do seu. A sua esposa, muitas vezes, ela tem segurado a situação pela oração. Ela já pensa às vezes que o Senhor não ouve ela, porque ela se acha muito humilde, muito simples. Mas eu quero dizer uma coisa, minha irmã. No meio da sua família, a família da sua casa, dos seus pais, você tem uma admiração especial. Alguns já zombaram, já criticaram, mas aqueles que fizeram isso, também muitos deles já voltaram e te pediram para orar por eles. É certo isso? Por quê? Porque há dom, a graça de Deus sobre a vida de vocês. Sabe? Sirva o Senhor com dedicação. Sirva o Senhor com amor. Eu quero deixar com você Isaías capítulo 60, versículo 19. Isaías 60, 19. Mas eu quero, nesse momento, dar uma pausa e fazer uma pergunta. Pode ser que você esteja aqui nesta noite, eu tenha vindo a esta igreja, mas hoje você sente no seu coração que é um dia de mudança. É um dia em que você necessita mais do Senhor. Um dia em que você necessita se posicionar e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu vou assumir a minha posição de mulher ou de homem de Deus. Eu lembro que quando eu me converti numa crise conjugal, quando eu pensava em suicidar, foi quando eu encontrei a Jesus. E eu pensei que era possível ser crente sem ninguém saber, igual agente secreto, sabe o que é? Mas era uma coisa interessante. Você podia estar falando de milho, vinha um assunto de igreja. Ai meu Deus, vai chegar lá agora, quer ver? E chegava mesmo. E você, Lincoln? Você é de que igreja? Lincoln, e você? Eu tinha medo de falar. Até o dia que eu resolvi assumir, paguei um preço de críticas, gozações, mas depois eu pude ver o respeito e pude ver a fome no coração daquelas pessoas. Então eu quero que você saiba, meu irmão, eu quero que você saiba que o Senhor não tem filho predileto. Eu orei com esse irmão aqui de manhã, com ele e a esposa. Como é que é o seu nome, irmão? Você me desculpa. Lúcio. Realmente eu não tinha ouvido o seu nome, estou ouvindo agora. A palavra do Senhor diz assim: onde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça. Irmão, seus amigos vão ficar impactados com você. Vão ficar. Ele diz: Lúcio, você não é aquele Lúcio que eu conheci, Lúcio. O que aconteceu com você? Você é uma testemunha viva de Jesus, meu. Sabe? Diga, declare, porque as pessoas precisam conhecer a Jesus. Mas se você está aqui nesta noite e quer dizer: Jesus, eu quero ser salvo, eu quero ter o perdão dos meus pecados, o meu nome escrito no livro da vida, eu quero orar por você. Eu quero convidar você a levantar a sua mão onde você estiver, dizendo, com essa atitude, você está dizendo: Jesus, eu te recebo hoje como Salvador, ou melhor, como Senhor e Salvador da minha vida. Ou se Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe no nome de Jesus. Deus te abençoe no nome de Jesus. Deus te abençoe. Pode ser que você diga: olha,
Eu tenho andado longe do Senhor, eu sinto o desejo de voltar, mas tem sido tão difícil. Mas hoje eu quero deixar de confiar nas minhas forças e depositar essas forças nas mãos do Senhor. Eu quero que você levante a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe ali atrás. Eu quero orar por vocês. Eu creio que o poder de Deus, ele se manifesta em todos os momentos, mas especialmente quando o nosso coração está cheio de fome e de sede. Porque o milagre de Deus, ele acontece frente à nossa impossibilidade. É aí que se manifesta o milagre de Deus. Então eu quero orar com você. Eu quero convidar você no nome de Jesus para sair do seu lugar e vir aqui à frente. Não tenha constrangimento, não tenha vergonha. Eu sempre digo que a gente tem que ter vergonha de estar do lado do remédio e passando mal. A gente tem que ter vergonha de ter a oportunidade de ir para o céu e ir para o inferno. Mas ir para o Senhor nós temos que ter coragem. Então eu quero pedir a você que levantou a sua mão, reconhecendo ser Jesus o único Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero que você venha à frente. Não quero que você venha por pressão, por constrangimento. Você venha com liberdade. Não, eu estou aqui porque eu reconheço que eu preciso ter a minha vida mudada. Eu quero dar uma palavra para você. Como é que é seu nome? Joyce. Deixa eu dizer.